Olá, meu nome é Mona Lisa e hoje nós vamos falar sobre o módulo de atividades na plataforma Kinderpedia. Então, começando, esse módulo nos ajuda a planejar todo o nosso cronograma, meses por vir, e a também criar diferentes atividades para diferentes grupos de alunos, ok? Então, começando, como podemos criar uma nova atividade? Então, no cabeçalho, teremos as opções de planejador, calendário, listar atividades, atividades principais e configurações. Para criar uma nova atividade, devemos ir em atividades principais. No canto superior direito, existe um botão escrito adicionar atividade e precisamos clicar nele para criar essa nova atividade. Digamos que a nova atividade, então, seja uma aula de uma aula de, não sei, polonês. Então, polonês. Então, decidimos uma nova cor. Nesse caso, eu vou com rosa. Podemos escolher um ícone que melhor defina essa aula, ok? Se essa atividade será uma atividade visível apenas para os membros da equipe, no caso, pelas configurações padrão da plataforma, sempre essa opção não, ok? Se essa é uma atividade que estará disponível para toda a turma logo após o planejamento no calendário, se essa é uma atividade em grupo, ou seja, se estará disponibilizada para um aluno ou para um grupo de alunos, e também é possível designar alunos separadamente para cada uma dessas atividades, uma vez que elas sejam planejadas. Se essa atividade necessitará de presença, ok? Qual o tipo de avaliação dessa atividade? Se serão emotions, se serão notas de 1 a 10, ou se serão emblemas. Lembrando que esses emblemas nós podemos definir em configurações. Daqui a pouquinho eu já mostro, ok? Nesse caso, então, vamos com emblemas. Se essa é ou não uma atividade pela qual cobramos uma taxa, cobramos um valor, ok? Nesse caso, vamos definir que essa seja uma atividade 20 euros por aula. Aqui, então, temos outras moedas também, ok? E salvamos. E uma vez que criamos essa atividade pelas configurações padrão da plataforma, essa atividade será associada a todos os grupos. No entanto, eu não quero que seja associada a todos os grupos, eu quero que seja apenas a um. Eu venho, então, em editar, ok? E ao invés de selecionar todos os grupos, eu seleciono apenas aquele grupo pela que eu quero que, de fato, tenha essa atividade associada. E salvo essa atividade, ok? Então, passando à parte de configurações, lembrando que nós podemos definir essas configurações e elas serão válidas para todas as atividades. Então, por exemplo, definiremos os emblemas a serem usados e daí toda atividade que tiver como forma de avaliação os emblemas serão sempre os mesmos emblemas que serão apresentados, ok? Aqui, então, podemos definir qual é o menor intervalo de tempo para uma atividade. Então, se são 5 minutos, ou 10 minutos, ou 15 minutos, e assim por diante, ok? E essa atividade será exibida aos finais de semana ou não. Se a presença nas atividades será baseada no check-in, então, no momento em que a criança chega à escola, que é feito o check-in dela, essa presença já contabiliza para as atividades daquele dia. Nesse caso aqui eu vou deixar como não, mas podemos selecionar sim, ok? E então, passando a configurações das avaliações, aqui podemos escolher para quem vamos deixar visíveis as avaliações e observações, se para os pais e os alunos, se apenas para os pais, se apenas para os alunos, ou se ninguém terá acesso às avaliações e observações feitas dentro das atividades. Aqui, então, definimos os emblemas, podemos adicionar novos emblemas, ok? E aqui, ao clicar, aparecerão alguns ícones que podemos escrever. Então, aqui podemos colocar como
nome mais curto, e assim por diante, ok? E aqui também podemos adicionar novos tipos de nota, lembrando que pelas configurações da plataforma já temos notas e emblemas e exames e teses, ok? Mas também podemos adicionar um novo tipo de notas. Uma vez salvo, pois então salvamos as configurações, salvamos o tipo de avaliação, criamos a nossa atividade. Aqui podemos listar todas as atividades que estão criadas dentro da plataforma, ok? E então podemos ir para o nosso planejador, ok? Então, lembrando que eu associei a última atividade que criamos à turma geração 8.5, ok? Daí, então, aqui eu consigo ver todas as atividades que eu tenho planejadas para essa turma em específico. E para planejar ela no calendário é bem simples, eu apenas seleciono e arrasto para a hora em que eu quero que essa atividade ocorra. No meu caso, eu quero que ela ocorra de 9 às 10, então 1 hora de atividade, ok? Ao clicar nela, então, teremos algumas opções dentro da própria atividade. Em detalhar a atividade, nós podemos selecionar se algum professor específico será responsável por fazer check-in, check-out e também por avaliar os alunos, ou se todos os docentes que foram designados para essa turma podem adicionar a presença e a nota para os alunos. Ok. Podemos escolher repetir essa atividade, então eu quero que essa atividade se repita toda segunda e quarta, começando hoje, que foi o dia em que eu criei essa atividade, e terminando em, vamos dizer, setembro, ok? Então, a 7 de setembro, até este momento, essa atividade se repetirá toda segunda e quarta. O tipo de avaliação, então, são notas / emblemas, ok? O nome da atividade, podemos aqui também adicionar uma pequena descrição da atividade, do que é a atividade, do que ela propõe. Aqui podemos adicionar comentários da equipa, que apenas ficarão disponíveis para os staff, então nenhum pai terá acesso a esses comentários, ok? Também conseguimos adicionar arquivos que acreditamos sejam mais explicativos para a concepção daquela atividade em específico. E aqui podemos salvar. Vocês podem ver que conforme eu passo para frente, toda segunda e quarta, no mesmo horário, essa atividade ela se repete. Lembrando também que todas as vezes que aparecer este R antes do nome da atividade, significa que é uma atividade que se repete, ok? Voltando então, além de configurar as repetições, podemos agendar reuniões de vídeo, ou seja, aqui criamos um link, esse link é gerado automaticamente, uma vez que o professor, ele já se cadastrou também na plataforma do Zoom. Então, ao clicar nessa opção de criar uma reunião de vídeo, o link já é gerado automaticamente. Lembrando que este link, ele muda, então não é o mesmo link para todas as aulas, ok? Daqui tem algumas configurações padrão da plataforma do Zoom, então, se queremos habilitar uma sala de espera, se queremos habilitar uma senha e assim por diante, ok? Podemos guardar essa atividade, bem como também podemos atribuir um trabalho de casa. Então, podemos configurar que eu quero que este trabalho de casa esteja disponível para os meus alunos a partir do dia 22, às 9 da manhã, ok? Podemos definir uma data limite, ou seja, eu quero que seja até o dia 28, às 9 da manhã, ok? Aqui posso adicionar uma pequena descrição. Aqui temos a opção de bloquear o envio após a data limite, ou seja, os alunos não serão capazes de fazer o upload do documento após a data limite, mas se marcarmos
se não marcarmos essa opção, o aluno pode sim enviar após a data limite, mas aparecerá como atrasado na plataforma, ok? Também podemos subir alguns arquivos para melhor explicitar o objetivo daquela atividade e guardamos essa atividade, ok? Guardamos esse trabalho de casa. Como vocês podem ver, além de configurar as próprias atividades, também conseguimos tomar a presença aqui dos alunos, ok? Então, consigo dizer se ele está presente, no caso, se ele está ausente. Podemos também justificar a ausência, ok? Por motivos de estar doente, de ser um feriado, de ser um dia em casa, outros motivos também que podemos explicitar melhor nas observações, ok? Também podemos adicionar notas, ou seja, no caso dessa atividade específica, são os emblemas, podemos solicitar algum emblema para essa atividade específica. Também conseguimos adicionar comentários acerca dessa atividade e guardamos. E lembrando que toda vez que em uma atividade nós avaliarmos, dermos nota, dermos um emblema para os alunos, automaticamente a atualização vai para o livro de notas, ok? E então, falando de atividades, basicamente é isso. No final, após repetirmos, após criarmos todas as nossas atividades, nós também conseguimos enxergar isso num calendário mensal, ok? Então, neste caso aqui, calendário de todas as turmas, eu quero ver apenas de uma turma em específico, ok? Então, aqui eu vejo todas as atividades que eu tenho planejadas na semana para essa turma, mas também consigo ver todas as atividades planejadas para o mês, ok? Bom, espero que tenham gostado e até a próxima.